Meus amores, esse outro vídeo que eu fiz para vocês, eu soltei um hino na frente do vídeo. Porque eu vou soltar também um hino na frente do vídeo. E vou soltar o quê? E vou soltar... Meus amores, hoje é segunda, foi semana passada que eu tive esse sonho, adornai. E eu fui procurar, eu acho que foi quarta-feira, não sei quando foi quarta. Não sei qual é o dia de quarta, né? Só sei que eu tive esse sonho, né? Com essas letras douradas de ouro, entendeu? É porque eu já soltei, eu tô dando uma explicação, mais outra explicação a vocês. Sobre o sonho que eu tive com umas letras de ouro. Umas letras de ouro. Com o nome escrito, Adornai. Aí assim, fui procurar, a primeira coisa que eu achei foi um hino, muito lindo, com o nome Adornai, né? Aí, depois eu falei assim, não, mas tem que ter outro significado esse nome Adornai. Aí fui procurar, aí eu descobri que é o nome Senhor, né? O nome dele, né? Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Olha, como ele tá próximo, como ele tá às portas, né? Como ele tá às portas pra vir, eu vou soltar pra vocês, meus amores, ó, cada dia que nós se passa na face da terra, que ele não vem, ele dá chance, a oportunidade a vocês. Quando ele vir, acabou a chance, a oportunidade. Vai ser o quê? Vai ter salvação pra vocês, sim, com certeza. Se vocês o quê? Se vocês morrerem por ele. Se vocês não negarem ele, entendeu? Igualmente os discípulos. Vocês não acharam muito doloroso que os discípulos passou para nos trazer essa palavra de Deus até no dia de hoje, que é a palavra dele? Então, os discípulos, para poder trazer isso aqui até no dia de hoje para nós, Cristo passou, os discípulos dele passou, e o que? Essas pessoas que não colheram o sacrifício de Cristo agora, antes do arrebatamento, após o arrebatamento, vocês vão colher. Mas aquele sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário vai ser cancelado na vinda dele. Aí se tu procurar a tua salvação, vai ser por morte, entendeu? É triste, é doloroso, mas né? Até tá escrito, entendeu? Aquele que permanecer firme, não aceitar a marca, não aceitar o chip, não aceitar a marca, nem na testa nem na mão. Se vocês permanecerem firmes, então vocês vão ser salvos. Mas se vocês não permanecerem firmes, vocês o quê? Vocês vão estar de acordo com a vontade do mundo, né? Que é do governo. E então, se vocês vão ser o quê? Distinto da salvação da alma de vocês, entendeu? Vão ser separados, né? Distinto não, separado. Bora pra cá. Eu vou marcar aqui, vou soltar o hino de novo nesse vídeo. Que é pra vocês verem as grandezas que Cristo deu pra vocês e vocês estão jogando fora. Por causa de que vocês estão jogando fora? As grandezas que Deus te ofereceu, que Cristo te ofereceu. Sabe por que vocês estão jogando fora? Por causa das coisas que o mundo te oferece. Aí tu joga fora o que? A própria salvação da alma de vocês. Que é isso que o inimigo sempre almejou. Que nenhum de vocês se salve. Nenhum. Ele não quer que nenhum. Se ele te ver que tu vai aceitar Jesus, tu vai permanecer e tu vai ser salvo, ele faz de tudo para te tirar da terra antes de tu aceitar Jesus, antes de tu tá caminhando com ele. Só preste atenção. Ó. Porque a chance dele ele perdeu. Agora ele quer que tu perda a tua também. Ele não quer jamais que tu vá pro céu. Porque de lá ele saiu. Pra lá ele nunca mais vai voltar. Aí tu tem oportunidade, entendeu? Aí ele não quer te dar, não. Tudo que o possível ele vai fazer pra te tirar, entendeu? Aí tá tudo querer, né? É porque eu gosto de deixar bem explicado, tá? Depois tu diz assim, não apareceu ninguém pra nos explicar as coisas. Ele levantou gente. Ainda tá profetizado. Que ele disse que ia ficar que ele ama, ia ficar um dos discípulos até o dia da vinda dele. Ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Mas ele disse que a gente ia morrer, entendeu? Ele falou que o discípulo dele ia morrer. Mas só que ele ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Mas não era aquele idoso, não. Era outro que ele ia levantar. É só vocês entenderem, entendeu? Lê as coisas que tudo dá pra vocês entenderem. E eu também explico, né? Então, ó. Qual glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Essa tribulação é o que os remidos vão ter que passar. Mas o que? Porque vocês jogaram fora a oportunidade de arrebatamento, de subir agora com ele. É o que? 10 virgens. 5 foi com ele, 5 ficou na terra. Essas 5 vão passar por isso aqui.
Se vocês permanecerem firmes, vocês vão o quê? Herdar o que eu vou ler para vocês agora. Aqui é hino, ó. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz. Vocês estão vendo aí? Nós vamos ver um rio da vida e luz. Vocês estão vendo aí? Coisas mais enjugadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Lá haverá a perpétua aurora. Espera aí, ó. A glória de nosso Jesus, lá haverá a perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Tá vendo aí? Continuando, acabou ainda não, ó. Pensa na celestial melodia, que a terra será de Beulah. A terra vai ser o quê? De Cristo. E das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Ser constante, não volte atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, tu verás. Você está vendo aqui? Após o quê? Quem ficar na terra, que não for arrebatado agora junto com ele. Quem não for arrebatado na terra, se tu permanecer firme, então, ele que garante salvar a tua vida, entendeu? Tu vai ser o que dele, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali, os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além. Não deseja viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Tu não deseja, não? Tu não deseja viver, ó amigo, na formosa Jerusalém. Tu não almeja um canto desse, não? Eu almejo mesmo, por meu ratar era lá. Pois então, é por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus. O primeiro passo que tu tem que fazer, corre, procura uma igreja, aceita Jesus. O segundo passo, se batiza nas águas. O terceiro passo, que é o mais maravilhoso, come do sangue, come do corpo e bebe do sangue. Limpa tuas vestes, tu bebendo do sangue, tu limpa tuas vestes no sangue do Cordeiro. Tu comendo do corpo, tu tem vida eterna para sempre com ele. Glória a Deus. Então, aí tu quer se santificar ele, se santifica aqui na palavra de Deus. Não vai porque o inimigo ele também tá colocando o quê? As coisas dele dentro do templo evangélico. Ele já o quê? O templo católico é um templo que Deus amava. Deus amava aquele templo. Mas a Bíblia, vocês veem que a Bíblia, ela é o quê? Direto corrigindo as pessoas que têm idolatria. Aquele templo que ele está corrompido com idolatria, sem dizer outras coisas mais, né? O casamento, o primeiro casamento quem casou foi Deus. Deus casou o homem, Adão e Eva, os dois unidinhos, entendeu? E tiveram o quê? Caim e Abel, né? Então, Deus uniu e abençoou, né? E mais alto, o que é que está acontecendo nesse tempo, né? Vocês estão vendo, né? Vocês sabem. Tem casamento, mas tem casamento de homem e mulher, também tem outro tipo de casamento, né? Não precisa nem estar citando, né? Se vocês se arrependerem, há salvação. Se não se arrepender, ficar com o coração duro até a vinda de Cristo, então, vocês vão né? Meus amores, e o tempo evangélico mesmo? O tempo evangélico é um tempo que é de Deus também. Mas os dois tempos, o tempo católico e o tempo evangélico, é dois tempos de Deus. Um está corrompido e o outro está se corrompendo. É mesmo, ele está se corrompendo, está sim. Vocês acham que Deus aceita essa ganância de dinheiro? Deus não aceita isso, não. Vocês acham que Deus aceita a vaidade dentro da casa dele, as mulheres de batom, de negócio feito aqui? Não aceita, não. É besteira de você estar pensando que ele vai aceitar isso. Ele não aceita, não. Por isso que eu estou dizendo, o tempo dele está se corrompendo. Esse tempo que agrada dele está se corrompendo. Tá certo que tem tempo que não está fazendo isso. Tem tempo que ainda o quê? Tá igual aquelas o quê? Tá igual o ministério quando ele arribou. Ele não construiu um ministério dentro de 3 dias. Ele morreu, com 3 dias ele arribou um ministério. Que é o quê? Tanto o tempo evangélico, que tá o que até hoje na face da terra, como os outros. Mas só o que? Eles se corromperam. Não aguentou a aprovação, né? E o tempo evangélico tá do mesmo jeito. As mulheres do mesmo jeito, elas não estão se atragiando. Na Bíblia fala sobre as nossas vestes. As mulheres estão o quê? Desagradando a Deus dentro do templo dele. O pior, sabe o que é o pior? Porque nós somos as rosas dele.
Meus amores, Cristo tem um jardim enorme de rosa. Eu, você. Mas essas rosas estão dando decepção a ele. Ele chega no templo para ver vocês. Vocês estão toda corrompida com a vaidade do meio do mundo. Traz lá para dentro da casa dele. Ó, tu tem que ver o que eu tô fazendo. Então, meus amores, ele se entristece. É se ele não chorar. Entendeu? Meus amores, ó, eu entendo tudo. Meus amores, uma vez eu escutei uma pregação dentro da igreja. Que depois eu entendi a pregação. Por pouco, eu não me arrebei da cadeira e não falei umas verdades. Porque ele jamais... Meus amores, o primeiro Adão é Cristo. E o último Adão também fala que é ele. Ele abre com todas as... Ele fala com todas as letras. Que ele foi o início de todas as coisas e ele também é o final de todas as coisas. E ele ainda explica mais algo ainda. Ele diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que habitou entre nós? Se o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É só vocês entenderem. O próprio Deus estava no meio do povo. Entendeu? Então, e vocês veem, né, meus irmãos? É só vocês entenderem as Santas Escrituras. Oxi, ele agora no final desse tempo, ele ia dar o entendimento a vocês. Começa a se consagrar, pede que ele te dá. Mas é o que eu vou dizer a vocês, compra uma Bíblia e guarda. Se tu não tiver preparado, tu ficar nessa tribulação que vai vir, tu precisa de uma Bíblia. Porque até a palavra dele vai sair da terra. Então, tu vai ter que comer o que o diabo oferecer. Mas então, por isso que eu estou dizendo a vocês. Todos os vídeos meus eu vou clamar a vocês. Compra uma Bíblia, deixa ela guardada. Quer dizer, usa ela, né? Se tu perder a vida de Cristo, mas tu o quê? Não perdeu a tua salvação. Agora tu vai ter que morrer por ele. E tu vai o quê? Se apegar aqui na palavra dele. Vai ser só tu e a palavra dele. Porque quando ele estava aqui na terra, que é o Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo estava aqui na terra, tu fez pouco caso dele. Como a humanidade inteira faz pouco caso dele. Ele está aqui, ó, direto na terra, no meio do mundo. Nas igrejas, nos templos, nos pastores, todo quando ele está no meio do mundo. Então, fazendo o quê? Tentando resgatar o máximo de pessoas, entendeu? E as pessoas, o quê? Quando a igreja perante a ele, vai chegar o dia dele ir embora, né? Eu quero ir mais ele, né? Eu quero ir mais ele, quero estar mais... Quando ele fosse embora, eu já falei pra ele, ó, quando tu for embora daqui, não me deixa aqui, não, me leva contigo. Não me... Eu já pedi, peço mesmo, ainda falo a vocês, confirmo a vocês. Disse assim, Senhor, quando tu for, quando tu vir, com o Espírito Santo sair da terra, Espírito Santo me leva contigo, não me deixa nessa terra não, entendeu? Porque, meus amores, vai ser triste as pessoas o que ainda não se consagram pra ele. Então, meus amores, mas eu tenho que falar as verdades, né? Então, falei com vocês, já expliquei um bocado de coisa, agora bora pra lá, né? Olha, eu vou ler só os que tá marcado aqui. Mateus 13, bora pro primeiro versículo. E neles se cumpriu a profecia de Isaías, que dizia: quem ouvireis, mas não compreendeis, e quem verdes, mas não percebeis. É o que está acontecendo. Vocês estão ouvindo dizer que Cristo está voltando, mas vocês escutam, mas vocês, né? Tá aqui, eu acabei de ler esse versículo para vocês. Versículo 14. Vou repetir de novo. E nele se cumpriu a profecia de Isaías, que dizia: ouvindo. Vocês estão escutando a palavra de Deus, nós estamos dizendo que ele está voltando. Ouvem. Ouvindo, vocês ouvem, mas não a compreendem, entendeu? Porque ele está próximo a vir. E vendo, vereis, mas não percebeis. Vocês estão vendo, mas vocês não estão percebendo que ele está às portas. Continuando, bora continuando. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreendem a palavra. Então, os frutos, dá fruto e um produz 100, outro produz, um produz 100, outro 70, outro 30 por um. Você está vendo? Eu planto só um grão em vocês. E vocês dão o quê? Sorro de grão, entendeu? Então, meus amores, vocês entendem assim das escrituras, né? Bora lá. Agora eu vou sair daqui para ir para outro canto.
Eu vou ler um versículo porque eu vou explicar para vocês algo que eu mostrei em Cantares para vocês. E eu vou ler esse versículo aqui. Qual é o versículo? Pronto, eu vou ler um versículo aqui para vocês entenderem que tem coisas ocultas desde a fundação do mundo. E eu vou ler esse versículo justamente para vocês entenderem que o que eu li em Cantares é o que Cristo quis dizer, que ele não podia abrir a boca dele, igualmente eu estou abrindo a minha boca. Porque ele tinha que se cumprir o que o profeta do que o profeta Isaías, ele tinha que cumprir o que o profeta Isaías disse. Ele tinha que abrir a boca dele por parábola, entendeu? Mas ele deixou o quê? Coisa para vocês entenderem. O que eu li para vocês lá no livro de Cantares, ele vai dizer aqui, ó, que tem coisas ocultas desde a fundação do mundo. Só vocês compreenderem, ó. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que dizia: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Vocês estão entendendo aí? Vocês entenderam aí? É mesmo, é verdade, está escrito. Qual é o versículo? É o versículo 35. Mateus 13 e o versículo 35. Tem coisas, Cristo falou que tem coisas ocultas desde a fundação do mundo. Por isso que eu li aquele livro lá para vocês, referindo o quê? O livro de... Eu soltei o sonho para vocês. Eu soltei o sonho para vocês e eu li aquele livro de Cantares, que é para vocês entenderem. Agora eu vim para cá, que é para vocês entenderem o que é que Cristo estava dizendo. E lá no livro de Cantares explica, entendeu? Muitas coisas que estavam ocultas desde a fundação do mundo, que ele não podia abrir a boca, tem que só abrir por parábola. Para que vocês escutem, vocês não compreendem, entendeu? Mas eu tô aqui justamente para poder deixar umas coisas bem claras para vocês, né? Porque ele não podia abrir a boca dele sem ser por parábola, mas eu já posso, né, mesmo? Então, se tá aqui dizendo que tem inferno, tem inferno. Se aqui tá dizendo que tem céu, eu vou dizer que tem um céu para você. Se aqui tá dizendo que tem um joio, porque tem um joio. Se aqui tá dizendo que tem um trigo, porque tem um trigo, entendeu? Vou falar tudinho para vocês. E bem abertamente, né? Para que nenhuma alma se perca. Por mim, todo mundo, todas as pessoas do mundo inteiro se salvar. Não tinha um que se perdia, entendeu? Mas eu sei que não é bem assim, né? Que as coisas funcionam. Bem que eu gostaria, né? Vocês endurecem o coração, né? Olha o que é que vai perguntar. Explicação da parábola do joio. Presta atenção. Então, tendo despedido a multidão, despedindo a multidão, foi Jesus para casa. E chegando aos pés dele, os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Tá vendo? Nem os discípulos dele não entendiam muitas coisas que ele abria a boca e falava. Aí ele vai explicar agora pra vocês. Agora isso aqui não precisa dar explicação pra vocês não, porque já tá muito abertamente, entendeu? E ele respondeu dizendo: olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem, vocês sabem que é o que é Cristo, o Messias. Entendeu? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, que somos nós. Que cada vez nós escolhe um grão. E esse grão que nós escolhe, nós faz o que? Nós faz fruto dele. 100, 70, 30. Você entendeu, né? Por um que ele plantou em mim. Entendeu? Vocês estão entendendo agora, né? Então, quem semeou foi o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente, o campo é todo ser humano que existe na face da terra. E a boa semente são os filhos do reino, que somos nós que pregam a palavra de Deus. O joio são os filhos do maligno. Os joios são os filhos do maligno. Continuando. O inimigo que o semeou é o diabo. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder, né? Cadê? Glória a Deus. Cadê? Meus amores, eu saltei, viu? Saltei. Vocês me perdoam? Eu vou voltar pra cá de novo. Ó. O inimigo que o semeou e é o diabo. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Glória a Deus. Doeu, né? A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Meus amores,
versículo aqui, meus amores, ele é tão... São pequenozinho versículo, mas se vocês entendessem, aqui tá dizendo, ó, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. O fim do mundo é o fim das pessoas, não é o mundo que vai se acabar, não. Que Deus disse que vai fazer um novo céu, uma nova terra. Então, porque o mundo não se acabou ainda, não. Acabou as pessoas, entendeu? E os ceifeiros são os anjos. Tá vendo quem é que vai ceifar as pessoas? É o anjo, né, mesmo? Então, pronto. Vocês estão entendendo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Meus amores, essa parábola aqui explica muitas coisas. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e os comete iniquidade. Causa escândalo. A palavra de Deus diz que nós temos que se santificar. E a gente quer o quê? Quer as coisas do mundo e trazer para dentro da casa de Deus, e a gente quer se santificar. A gente não se santifica. Estamos causando o quê? Escândalo ao reino dele, entendeu? E ele vai pegar essas pessoas, vão retirar e vão ser o quê? Olha, preste atenção. Vou ler para vocês de novo. Assim como o joio é colhido e queimado. Você está vendo? Tem umas pessoas que vão ser colhidas para ser queimadas, porque essas pessoas dentro da casa de Deus, elas causam o quê? Escândalo. O pior, meus amores, quando as ovelhas causam escândalo, mas é quando os pastores é o que aceita. Quer causar escândalo, vai causar bem longe da casa do meu pai. Ele é nosso pai, então. Quer causar escândalo, vai causar bem longe da casa do meu pai. Não fica dentro da casa do meu pai. Tu quer ficar igualmente tu tá no mundo? Então se pronto. Meus amores, somos ovelhas, sim, mas a gente tem que obedecer o nosso pastor que está no céu, entendeu? Aí ele vai o quê? Colher, mas também, tem outra parábola também que eu entendo, que ele diz assim, não, porque ele perde assim, Senhor, nós fazemos o quê? Nós tiramos o joio do meio do trigo. Ele disse que não, deixasse lá até o dia da colheita. Porque então, meus amores, mas a gente tem o quê? Que o quê? Não é nem tanta gente, é os pastores, né? Tem que ver essas pessoas, se essas pessoas ainda tem alguma chance de conserto, né? Se elas não tiver, é ela com elas e Deus. Mas você fez a sua parte, né? Então, ó, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e colherão do seu reino todo o que causa escândalo e comete iniquidade, glória a Deus. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Meus amores, chega a dói. Ele mesmo vai mandar o quê? Colher e lançar no lago de fogo. Lança no lago de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Um lago de fogo. Então, você já está entendendo, né, meu irmão? Não acredito que precisa explicar mais do que isso. É um lago de fogo. Ali haverá pranto. Vocês vão ver chorando, sendo queimada. E haverá o quê? Pranto, que é choro, e ranger de dente. De dor, né, então? Então, o que se pode fazer, né? Vocês, né? Tá escrito, tem que se cumprir. Mas o quê? Por isso que eu digo a vocês, tem que haver arrependimento. Se arrepende, se arrepende. Eu me arrependo. Todo santo dia eu peço perdão a ele. Todo dia eu peço perdão a ele. Dos meus pecados, das minhas negligências e das minhas falhas. Todo dia eu peço perdão a ele. Não é de joelho, não é com a cara no chão. Porque eu não sou merecedor de pedir perdão a ele de joelho, não. Eu tenho que pedir perdão a ele de cara no chão. Bota o rostinho aqui, o rostinho, encosta a testa aqui lá no chão e peço perdão a ele. Talvez já esteja até por aqui com alguma marca, né? Pois então, mas não tem nenhum problema. Mas eu peço perdão, meus amores, a ele, entendeu? A gente não deve usar não é nem arrogância, é de orgulho com ele, entendeu? A gente tem que se humilhar mesmo, porque, meus irmãos, ele é uma grande pessoa. Ele nos livra justamente disso que eu acabei de ler pra vocês. Se nós o quê? Andar conforme a vontade dele, entendeu? Não vejo nada demais. Muitas pessoas dizem que isso é um sacrifício. Se sacrificar é nada, não é se sacrificar, não. Isso é um sacrifício pra mim, eu me santificar a Deus. Isso é um sacrifício pra ti, mas pra mim não é, não. Pra mim é um prazer. Porque eu vou ter o quê? O hino que eu contei pra vocês é o lugar onde nós vamos morar. Eu mereço esse lugar? Eu não mereço esse lugar, não. Mas o que? Ele não vai nos conceder, entendeu? Por isso que eu digo, meus amores. Por isso que eu converso com vocês abertamente. Meus amores, eu amo vocês. Cristo ama vocês. Eu vou encerrar por aqui, sabe por quê? Que eu vou beber um pouquinho d'água, eu tô com a garganta já seca. Mais algo, ainda vou ler mais pra vocês. Mais algo. Pequenininho, mas eu vou ler. Só mais um. Eu vou encerrar, tá bom? Ó. Ou trouxe o reino do céu
é semelhante a um homem negociante que procura boas pérolas. Boas pérolas. Boas pessoas o quê? Que faz de tudo conforme a vontade dele, né? Ó, presta atenção no que ele vai dizer aqui, ó. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Ele comprou o quê? Ele encontrou uma pérola. Vocês viram que aqui está se tratando dele. Ele estava lá no céu, ele desceu do céu para a terra. E o que foi que ele fez na terra? Ele comprou o quê? Uma pérola de grande valor para ele. Ele veio para a terra, ele lá no céu, ele avistou o quê? Uma pérola de grande valor. E ele fez o quê? Ele desceu, veio para a terra, se desfez do reino dele, veio para a terra e fez o quê? Ele comprou ela para ele. É só vocês terem esse versículo aqui. Por isso que eu digo para vocês lá no livro do... Eu sempre leio para vocês no livro de Cantares, para vocês entenderem. Ó, repetir para vocês. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Entendeu aí? Glória a Deus. Ele é o reino do céu é semelhante o quê? É semelhante a um homem negociante que busca as boas pérolas. Ele procura, que ele busca boas pérolas para ele, né? Para o reino dele, né? Glória a Deus. Meus irmãos, encerrei para vocês. Desceu do céu, do trono de glória, veio para a terra. Vocês veem que ele disse assim, Pai, lá na cruz, né? Lá na cruz, no momento que ele estava sendo... ele disse também que Deus tinha feito o quê? Deus tinha dado tudo a ele, o que ele já tinha lá no céu, que era todo o reino, né? Que era todo o reino dele, que ele tinha lá no céu. O que foi que aconteceu? O Pai deu novamente a ele, entendeu? Por quê? Porque já era dele, né, meus amores? Então, se ele veio à terra e comprou o quê? Povos, como ele mesmo disse aqui no livro do Apocalipse. Comprei povos para Deus e para ele. Aqui, eu não li aquele versículo, né, que ele encontrou uma pérola de grande valor. E ele comprou o quê? Ele encontrou uma pérola de grande valor. E ele comprou o quê? Ela para ele, entendeu? Ó, deixa eu ler pra vocês aqui. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Você está vendo? Ele comprou com preço de sangue. E essa joia que ele achou, não, ele achou, se vocês prestaram atenção, que ele achou uma joia de grande valor. E ele fez o quê? Ele comprou ela para ele, entendeu? Então, essa joia de grande valor pertence ao quê? O Deus de Israel, o Deus de toda a terra, entendeu? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu com certeza eu desmarquei. Desmarquei, com certeza. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra poder... Vou repetir o versículo pra vocês. Pronto, tá aqui, ó. Vocês viram, foi? Ele comprou o quê? Primícias para ele, para Deus e para ele. Olha, o que eu vou dizer aí. Vou repetir o versículo, ó. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Ele encontrou uma pérola de grande valor. E ele foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou ela para ele. Como é que ele compra ela para ele? Com preço de sangue. Foi assim que ele fez. Lá no livro de José também está falando. Ele mandou comprar ela para ele. A mesma palavra que está dizendo aqui, está dizendo no livro de José. Não sei qual é o versículo, não sei se é o 2 ou se é o 3. Acho que é o 3. Vá e compre ela para mim, com uma medida de ômega 15 não sei o que. Deixa eu ler pra vocês, que é pra vocês. Mas eu gosto de explicar as coisas a vocês, mas eu já vou terminar, eu tô com a garganta que não aguento. Meus amores, eu vou explicar as coisas pra vocês entenderem, porque aqui nós fomos comprados com preço de sangue. Pronto, já achei, ó.
É o versículo 1, ele é enorme de grande, glória a Deus. Não, é o versículo 2, é o versículo 2. Eu vou marcar aqui depois quando eu terminar de fazer com vocês, ó. E comprar para mim por 15 peças de prata um ômega. Eu acho que um ômega quer dizer uma gota de sangue, né? Eu não sei, né? Não sei não. Ó, preste atenção, eu dei uma... Eu não entendo, tá entendendo? Mas preste bem atenção. O versículo 2. E compra para mim por 15 peças de prata e um ômega e meio ômega de cevada. Entendeu, meus amores? Aí, aqui tá bem explicado aqui que ele mandou o quê? Ele vir pra terra e comprar o quê? Ela para ele, entendeu? Por 15, né? Deixa eu ler pra vocês de novo aqui. É com certeza. É o que? Deve ser por sangue. Não, é por sangue. Agora não sei se é uma gota, né? Entendeu? É isso que fiquei na confusa. É com sangue. Ele comprou todos nós com preço de sangue. Mas eu não sei, meus amores. Deixa eu explicar pra vocês mais algo. E compra para mim por 15 peças de prata e um ômega. Um ômega com certeza é sangue, né? Um ômega é sangue, meus amores. E meio ômega de cevada, né? Então, meus amores, estão entendendo, né? Então, se pronto, aqui foi Oséias 3 e o versículo o quê? Oséias 3 e o versículo 2 que eu li pra vocês. Ele foi bem claro. E lá vocês veem que ele, deixa eu pegar aqui de novo, é Mateus 3, ó. Presta atenção, vou repetir o versículo, ó. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Você está vendo aí? Glória a Deus, entende a palavra de Deus. Lá no livro do Apocalipse, vou confirmar lá no livro do Apocalipse novamente para vocês. As pessoas que... Glória a Deus, cadê? Pronto, aqui. Apocalipse 14 e o versículo o quê? Eu vou ler só um textozinho para encaixar esses versículos nesses, entendeu? Ó. Este é o versículo 4, mas tô lendo do começo não, entendeu? Tô lendo só daqui, ó. Onde tem um pontozinho, tem um ponto, eu vou começar, entendeu? A leitura. Cadê? Perdi a de vista. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Entendeu aí? Então, meus amores, glória a Deus, essas pessoas o quê? Que se renderem a Ele. Glória a Deus, vocês se renderem a Ele, vocês vão que comprado com preço de sangue. Quanto come do sangue, que tu bebe do... Meus amores, quanto come do corpo, que tu bebe do sangue, ele tá te comprando com preço de sangue. Aquele vinho que tu bebe, ele se transforma em sangue dentro de ti. É o sangue dele, entendeu? Tem esse poder de fazer isso, né? Então, assim... Aí, meus amores, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Vocês se transformam o quê? Num verdadeiro judeu, igual a ele. Ele é o quê? Um verdadeiro judeu. Mas verdadeiro mesmo. Vou ler até aqui no livro do Apocalipse, porque ele também explica sobre isso. É mesmo? Ele explica sobre isso, sobre o judeu? Explica. No livro do Apocalipse ele diz, os verdadeiros judeus, que somos o quê? Eu e tu. Eu e tu, nós somos o verdadeiro judeu, entendeu? Ó, é Apocalipse 3 e o... Apocalipse 3 e o... Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui o versículo 9, Apocalipse 3 e o versículo 9. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que dizem serem judeus, mas não são, mas mentem. Você está vendo aí? É aquilo que está afirmando. Que o povo que se diz judeu, eles não são judeus, eles mentem. Judeu é o que? Aquelas pessoas que levam firme e forte a palavra de Deus. Do início até o final, entendeu? Esses são o que? Os verdadeiros judeus. Agora tem os judeus, sim, igualmente o povo de Israel, que o que? Não respeita a Deus. Que não respeita o que? O sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por toda a humanidade. Não falo só do judeu. Muitas pessoas também são o que? Do mesmo jeito. Tem pessoas que comem do corpo dele, bebem do sangue, mas não respeitam o que está escrito, nas Santas Escrituras. Não cumpre, entendeu? Por isso que eu digo, meus amores, um versículo encaixa no outro. É só vocês lerem. Aqui está falando justamente sobre isso, ó. Que o que? As pessoas dizem ser judeu. Ó, eu como do corpo, bebo do sangue, eu sou um judeu. Mas, aqui nas Santas Escrituras tá dizendo assim, eu sou uma pessoa casada. Mas,
Eu sou separada, sou divorciada. Mas se eu chegar a me casar de novo, não sou um verdadeiro judeu, eu sou um judeu mentiroso. Por quê? Porque aqui na Santa Escritura diz que eu não posso mais me casar. Só se o meu ex-marido morreu, então se eu morrer. Um dos dois fica livre para casar, mas aqui após a morte. Se eu for contra o que está escrito na Santa Escritura, eu não sou um verdadeiro judeu igual Cristo. Eu sou o quê? Um judeu falso. Entendeu? Igualmente eu acabei de ler para vocês, ó. Aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Você está vendo aí? Para todo o quê? Todas as pessoas que aceitaram Jesus, que se diz que é um judeu, que come do corpo, bebe do sangue, mas o que? Não se transformou no verdadeiro judeu. Você se transforma no verdadeiro judeu quando você coloca tudo que tem escrito aqui em prática. Entendeu? Tudo. Não tiro nada, entendeu? Meus irmãos, eu amo vocês. Tô com a garganta mais tão seca que eu quero beber água. Aí vocês me perdoem. Fiz só até aqui pra vocês, tá bom? Fui.